rejeitada. Às vezes, o homem vê de um jeito, mas o Senhor vê de outro jeito. Talvez, amém, talvez as pessoas achem que você está fazendo... Sara, fecha essa janela aí. Talvez as pessoas achem que você está fazendo a escolha errada, talvez as pessoas não dão valor, talvez as pessoas achem que você não vai se erguer, talvez as pessoas não acreditem em você, mas talvez também as pessoas fingem que não acreditam em você, porque sabe do potencial que há em você, que às vezes nem você mesmo acredita. Mas foque naquilo que Deus tem para a sua vida, meus amados. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Acredite e persevere. Você vai ver que ninguém acreditava, né? Por exemplo, quando Deus chamou a Jeremias ele falou, eu sou o menino, quero não. Quando Deus chamou Davi era pequena estatura, era improvável, mas foi quem Deus escolheu. Quando escolheu Moisés gago, Moisés não, Arão é mais capacitado do que eu. E assim, a forma como Deus escolhe e o como Deus vê você e a você é diferente de como o ser humano nos vê. Às vezes a pessoa olha para você, olha e te julga e não vê potencial nem capacidade em você. Mas Deus, ele diz, olha, eu não escolho capacitado, eu capacito quem eu escolho. Só que esse processo de capacitação, Deus não escolhe os capacitados, mas, olha aí, irmão, falou ao mesmo tempo, mas capacita os escolhidos, é verdade, amado. Então, amados do Senhor, as pessoas podem até não acreditar em você, mas você é a pessoa que Deus chamou como liderança, a pessoa que Deus chamou como pastor, como pastora, a pessoa que Deus chamou como empresário, a pessoa que Deus chamou para aconselhar, para ouvir, para orar, para interceder, para que as pessoas, através da sua vida, seja impactada, porque Deus usa quem Ele quer. Né? Então, entenda que Deus, ele tem as formas dele trabalhar. E por mais que a gente pense que é alguma coisa, amado, nós não somos. Mas aquele que nos chamou, nos capacita. Ele nos capacita para que a boa obra venha se cumprir. Você pode ver que geralmente os escolhidos, a família rejeita. Os escolhidos, a família não acredita. Os escolhidos, a família não apoia. Os escolhidos são caluniados. E assim vai. Oi Rosimeire, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Mas Deus, ele capacita e ele dá vitória. Às vezes a pessoa olha para você hoje e diz assim, esse daí não tem jeito. Mas tem jeito sim. Tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco na palavra da revelação, do entendimento, da interpretação, em nome de Jesus. Vamos lá. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Sara, me pega mais água para mim. Eu não sei por que esse soluço agora. Sua voz é tudo. Manda pegar uma blusa azul. Não sei se eu tô com frio. As maiores lutas são para os melhores soldados. Olá, Djalma, paz do Senhor, amado. E que luta. E que luta, né, amados do Senhor? Mas se não for passar por luta, como é que vai desenvolver o potencial? É na luta que a gente cresce. Obrigada. É na luta, deixa eu pôr uma roupa de frio aqui para ver se passa esse soluço. É na luta que a gente cresce.
É na luta que a gente vê, descobre o potencial que a gente tem, que a gente nem sabia que tinha. É na luta que a gente vê quem é que... Precisa não, Mateus. É na luta que a gente vê quem está do lado. É na luta que a gente descobre os dons que tem. É na luta que a gente ora mais, né, busca mais. Se é frio, vai passar agora, amados. E assim vai, né? Mas entenda, Deus, assim como Deus capacitou Davi, assim como Deus capacitou Saul, assim como Deus capacitou Moisés, Ele capacita a mim e a você, né? E a vitória é certa, mas temos que passar pelo processo. É no deserto que o Senhor revela a nossa verdadeira identidade. E também as lutas, elas têm que ter prazo de validade também, amado. Porque assim como a gente cresce no deserto, também, né, a luta, se ela for muito longa, a gente também não suporta, não. Mas tem coisas que também a gente tem que pôr limite, viu, amado? A gente tem que pôr limite. Porque senão as pessoas vão além. Entendeu? Senão as pessoas vão além. A gente tem que pôr, ou até que tá bom, né? Daqui pra cá não. Entendeu? Porque às vezes a gente não diz não ou não limita com medo do futuro, mas só Deus sabe do futuro. Só Deus sabe do futuro. Glória a Deus. Sabe uma das lutas, uma das coisas que a gente aprende? A ser corajoso e a ser forte. Porque a gente é obrigada. Sabe? A gente é obrigada e a gente ou é forte, né? Ou suporta, né? E aí a gente vence. Então sabe que você vai vencer, mano. Só que você tem que pôr cada um no seu lugar. Glória a Deus. Mas sabemos também, irmãos, que tem luta que é realmente espiritual e que a gente vai vencer ela debaixo de jejum e de oração. E eu estava meditando, hoje eu estava conversando com Deus, passando umas lutas que ao mesmo tempo eu tenho recebido muita vitória, mas às vezes a gente cansa, né? De tanta situação que a gente passa. E vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Amados, olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, que Daniel fez uma petição ao Senhor, para o Senhor Jesus abençoado. Mas a palavra do Senhor mostrou que havia guerra espiritual. E que desde o primeiro dia que Daniel pediu a vitória para Deus, havia impedimento. E Deus enviou ali um anjo, né, para que Daniel viesse ser abençoado. Então entenda que tem coisa que às vezes você vai vencer só no joelho. Só no joelho, na oração e boca fechada. E tem coisa que você vai ter que pôr limite. Vai ter que pôr limite. Dizer, opa, até aqui você vai, até aqui não. Né? Porque tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. A visão, peraí, tô procurando a passagem aqui. Tua voz é tudo. Tua voz é livramento no meio do tormento. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Eu estava falando com Deus hoje, eu falei, Senhor, eu vou fazer. O Senhor me chamou, eis-me aqui, querendo ou não, chorando ou não, doendo ou não, eu vou te obedecer, em nome de Jesus. Eu estava conversando hoje com a Djalma, eu falando assim para ela, eu falei que para vencer, amado, para um ser humano vencer, ele tem que ser muito perseverante. Porque se ele não for perseverante, ele não vence. Porque vem muita luta. Vem muita luta, mano. Olha, quando Deus vai falando das coisas pra gente assim, você vai ter que entender que, por exemplo, Deus nunca permite você ouvir um testemunho sendo que não é fato. Sabe? Tipo assim, que aquilo não faz nenhum sentido.
Deus mandou-me abrir culto caseiro aqui na minha casa às sextas-feiras. E aí um pastor conhecido, ele foi, olá Rosimeire, boa noite, amada. E aí um amigo pastor, ele foi e falou assim, ele falou, olha, quando Deus mandou eu ser pastor, eu abri a igreja. Meu primeiro membro foi um cachorro. Ele comentando, né? Ele falou, meu primeiro membro foi um cachorro. Durante um longo tempo, né? Todos os cultos, o cachorro chegava na hora do culto. É verdade, sabe? E o cachorro chegava, e ele não gosta de cachorro. O cachorro chegava na hora do culto, entrava na igreja, aí ficava logo na entrada da igreja e ficava assim, prestando atenção. Aí ele falava que ele pregava pentecostal mesmo. Tava ele, a mulher ali e o cachorro. Quando terminava o culto, o cachorro fazia assim, e ia embora. Aí eu conversando com a missionária Eliane, uma amiga minha de São Paulo, eu falei, missionária, Deus mandou abrir ponto aqui na minha casa, tal. Ela falou, mulher, seja perseverante. Já deu certo. Mas eu conheço um casal de pastor que ele ficou 3 anos, só ele e a mulher. Eu falei, ixi, Deus falou da pastor, né? Que o membro foi o cachorro. Agora Deus falou que eu tenho que ser perseverante. E aí eu tenho feito. Eu tenho orado, eu tenho pregado, aí eu prego como não vem, e até o momento não vem ninguém, eu prego através da live. Mas, amados, você já percebeu que não é fácil ser perseverante? É por isso que, como tem aquela frase assim, que só os fortes prevalecem. Que a pessoa ela tem que ser constante e persistente. Enquanto Deus me permitir, me mandar, vou estar fazendo aqui. Inclusive, amanhã vai ter, a partir das 15 horas, o culto caseiro aqui, em casa, em nome de Jesus. Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia, ele na cova dos leões, olha só. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel, ele foi escolhido ali entre os 3 príncipes, né? Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência. Tá vendo? Porque que a gente, quando é bom em alguma coisa, porque quer? Porque Deus está na pessoa. Porque, Daniel era bom, por quê? Porque havia um espírito de excelência de Daniel. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha só, porque havia um espírito de excelência em Daniel, os outros líderes procuraram ocasião para prejudicar Daniel. Você está vendo que também Daniel passou por luta? Gente, era frio. Que eu coloquei, hoje vão se a paz, coloquei o blazer e parei de solução. Era frio e eu que nem estava sentindo frio. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, tipo assim, sabia que Daniel, né, tinha um belo testemunho de vida, então procuraram ocasião contra a vida de Daniel, contra a vida espiritual. Você tá vendo que é luta que a gente passa, que às vezes a gente nem tem razões para passar, por causa dos invejosos, Samar. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, Mateus, de novo, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandato firme que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição ao qualquer Deus ou ao qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim o edito para que não seja
mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles induziram o rei ali a criar aquela lei. Por quê? Porque queriam prejudicar Daniel. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Me fez lembrar Esther. Lembra que Esther foi criado um edito ali contra o povo dela, mas ela teve sabedoria. E aí o que a Esther tinha feito? Só porque o outro ficava incomodado porque o tio da Esther não se prostrava diante de Baal. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa orar. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. Então, Daniel, quando soube do problema, o que ele fez? Foi orar mais, entendeu? E dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a seu respeito do edito real e disseram-lhe. Então aí apresentaram o rei já tinha feito o edito, né? O Daniel, vou falar resumidamente, porque depois eu tenho que orar por vocês. E Daniel ali acabou tendo que ser jogado na cova dos leões. Então Deus permitiu toda... Oi, Zoneide, a paz, minha linda, seja bem-vinda. Deus permitiu aquela situação na vida de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Isso significa problema grande. Mas Deus não permitiu que o leão viesse tocar em Daniel. Então Deus vai permitir eu e você ter problemas, sim. Mas Deus não vai permitir que esse problema nos afunde. Só que nosso foco e nosso olhar, amado, tem que estar firmado em Deus. A gente não pode colocar o nosso problema acima de Deus. E às vezes a gente precisa se posicionar. Daniel se posicionou. Foi criado o edito. Foi criado o edito ali para que a pessoa que não adorasse os deuses dele fosse jogado na cova dos leões. A intenção deles era parar Daniel, mas não foi bem assim que aconteceu. Deus poderia ter feito diferente, impedido aquele homem de ver Daniel orando, sei lá, um exemplo. Poderia acontecer tantas coisas, mas a palavra nos ensina que aquele que prevalece, amado, o Senhor dá livramento, o Senhor guarda. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele não foi, devorado ali pelos leões. Então, entenda que problema você vai ter, mas não significa que o problema vai te consumir. Mas aonde está o seu olhar? Está na oração? Está no jejum? Está na palavra? Está em Deus? Ou está focado nos problemas? Porque isso faz muita diferença, mano. Infelizmente, nossa tendência é, quando temos problema, focar no problema de tal forma ao ponto de adoecer, de ficar chateado, de ficar muito ferido. Só que, na verdade, nós temos que mudar o nosso olhar. Nós temos que dizer, olha, esse problema, ele pode até vindo, mas eu vou continuar orando, buscando o Senhor, que o Senhor vai me dar a direção para que eu venha solucionar esse problema. Assim como Daniel foi colocado nas covas dos leões e o leão não fez nada com Daniel, Deus não vai permitir também com a sua vida. Agora, como você vê o problema, como você vê o que as pessoas estão fazendo com você, amada, é diferente. O problema é como a gente vê as coisas, é como a gente encara os problemas, Aí vai dizer aqui, o meu anjo enviou o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel, ele não tinha culpa nenhuma, por isso que não aconteceu nenhum dano com ele. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado
Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Ele, olha a consequência, não é só a pessoa que paga, ó. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha... os que tinham se levantado contra Daniel foram lançados, ele e os filhos e a esposa dele, né, na cova dos leões. Olha como é que é, amado. Daniel passou um tempo ali com o leão e nada aconteceu. Ó. E as suas mulheres, e ainda não tinha nem chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e seu domínio durará até o fim. Então aquilo ali serviu para ganhar o rei para Jesus. Sabe, as pessoas se levantaram contra Daniel, mas os que se levantaram contra Daniel foram consumidos pelos leões. E já o rei, ele não só, ele foi transformado, como ele criou o edito ali para que todos viessem adorar o Deus de Daniel. Você está entendendo por que nós passamos por prova? A prova vai fazer com que alguém veja o Deus que nós servimos, o Deus que eu e você servimos. Mas não significa que não vai ter. Vai ter prova, sim. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida. Assim como Deus deu livramento do leão devorar Daniel, Deus cuida de mim e de você. Mas lembrando que Daniel não tinha culpa também nenhuma. Não vai fazer coisa errada, né, achando que Deus também vai, né, passar a mão na sua cabeça. Não, Deus não tem culpado por inocente, tá, amados do Senhor? Josineide, a paz amada. Então, assim, Deus não tem culpado por inocente, mas Deus guarda o deles. Deus guarda os dele. E muitas almas se rendeu ao Senhor por causa da prova de Daniel. Talvez a sua prova seja porque através da sua vida seus familiares vão chegar a Jesus. Talvez essa prova financeira que você esteja passando é por causa que você é o empresário da família, o primeiro empresário da família. Talvez essa prova que você esteja passando aí na vida sentimental seja porque você vai ser muito feliz nessa área. Talvez seja a área que a qual mais você tem lutado no momento. Mas não saia da presença do Senhor. Continue orando, buscando ao Senhor, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, meus amados e amadas irmãs. Vamos estar orando em nome de Jesus, para que Deus continue falando conosco. Você que está na live, curte a live. Curtindo a live, você fica batendo o dedinho para estar subindo esses coraçõezinhos aí. Amém, glória a Deus. Isso mesmo, Sarinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Sara é moderadora aqui da live. Ela me ajuda aí, porque enquanto às vezes eu estou de cabeça orando ou lendo, ela está de olho, porque às vezes vem pessoas que, até na live, amados, agora não está tendo. Quando eu comecei a fazer live, quando foi aberto o link, a autorização para mim fazer live, porque, olha, tudo tem luta, mano, tudo tem, mas tudo tem vitória também. Você tem que conseguir uma quantidade de seguidores para você, né, ser autorizado você fazer live. Então você tem que ter seguidores. Depois que você... Oi, isso, tudo bom, amada? Depois dos seguidores, aí você vai fazer live. Mas o que vinha de gente que me atacava aqui nos comentários não era pouco, não. Então, eis a questão da perseverança. Você viu que Daniel perseverou em oração. O Senhor nos ensina a perseverar. Amados, vem, né? Vem. Nossa, já aconteceu cada coisa aqui, mas é na perseverança que a gente vence. Amado, você tem que olhar e orar. Senhor, o que o Senhor tem para mim? E fazer aquilo que Deus tem. E às vezes, amados, a gente tem que dizer, olha, você, né, vem até aqui não. Né? Porque senão as pessoas acham que sabe tudo e quer montar na gente. E tomar conta das nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Você quer oração? Digita aí, eu quero. Em nome de Jesus, porque tem coisas, amado, que é da carne, tem coisa que é espiritual. Olha, hoje eu estava falando
Acho que era para minhas filhas aqui. Então eu falei, eu me alegro quando às vezes eu vejo Satanás se manifestando. Sabe por quê? Porque tem vitória. Porque o inimigo, ele não se incomoda onde não tem presença de Deus. O inimigo, ele não se incomoda, né? Aonde não tem vitória. O inimigo não se incomoda onde o nome do Senhor não está sendo glorificado. Agora, onde o nome do Senhor está sendo glorificado, onde Deus está trabalhando na sua vida, onde através da sua vida grandes coisas vão acontecer na vida de outras pessoas, porque você é um vaso escolhido de Deus, pode ter certeza que vai ter luta, porque o inimigo se incomoda assim. A Sarinha falou, e os irmãos querem oração, digita eu, isso mesmo. Se alguém quiser, digita, se não quiser também. Amém. Você ora aí, ora daqui, né? Cada um orando, e a vitória é certa, em nome de Jesus. A Jama, ela tinha falado no início, não sei se ela dormiu ou se ela está acordada, né? Está aí, amada do Senhor, vamos estar orando, né? Se a Jama estiver recordada, atenta, né? É importante a gente estar. Estou aqui, tá bom, vamos orar em nome de Jesus. Ela chegou no início da live falando que queria, né, amada do Senhor? Vamos estar orando assim, em nome de Jesus, para que Deus dê a direção. Não, a Sara está perguntando se está acabando a live. Não, agora que eu começo a orar pelo povo de Deus. Vamos orar, Joelma, em nome de Jesus. Vamos pedir direção, né, para Deus, para aquilo que é preciso. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai amado, eu apresento a Deus a tua filha Joelma diante de ti. Tu sabes, ó Deus, do que a tua filha tem passado, do que ela precisa, do que ela necessita. Senhor, em nome de Jesus, trabalha na vida dela, trabalha na vida sentimental, trabalha no financeiro, repreende a fúria, o levante do inimigo, seja com a tua filha, Pai, dá direção, visita, meu Deus, meu Pai, os familiares da tua filha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá discernimento para a tua filha, Joel, meu Deus, meu Pai, saber, meu Deus, meu Pai, o que é do Senhor e o que não é, e dá autoridade e sabedoria, meu Deus, meu Pai, para ela pôr limites onde for necessário. Seja com ela, fala na palavra, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, se é do Senhor, Pai, tu sabes o que, ó Deus, esta vitória, se é do Senhor, meu Deus, meu Pai, restitui e dá vitória em nome do Senhor Jesus. Se não é também, meu Deus, meu Pai, arranca pela raiz. Aí, Senhor, as pessoas, meu Deus, meu Pai, que têm tentado atrapalhar, Senhor, em nome de Jesus, seja ou não parente, meu Deus, abre os olhos espirituais dessas pessoas, Pai. Coloca elas no lugares dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, e dá grande bênção e grande vitória para tua filha, em nome de Jesus. Fala na tua palavra, Pai, confirma se é do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, a restituição, Pai amado. Fala com a Joelma na palavra, Deus, em nome de Jesus. Sofonias, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: juízo sobre Etiópia e Assíria. Boa noite, céu, a paz do Senhor. Boa noite, Zezé. Como você está, amada? Eita glória. Diz assim, Joelma: também vós, etíopes, sereis mortos como a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá. A Assíria fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações. Alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano, como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolações nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Amada, eu vou ler depois em uma outra versão. Deixa eu ver aqui. Em uma outra versão, para entender melhor o que esta palavra está dizendo. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, porque está falando de juízo sobre a Etiópia e a Síria. Palavra
né? Vamos... Tá aqui a caneta. Depois eu explico para você, né? O significado disso aqui, se Deus me der o discernimento, tá bom? Serva de Deus. Mas vamos continuar orando para saber a direção de Deus para aquilo que você está buscando, tá? Se é de Deus, segue em frente, né? Mas vamos certificar. Deus já confirmou se é do Senhor? Se é, segue em frente e põe cada um no seu lugar. Se Deus não confirma, por que ele está falando de juízo? Está falando que vai tratar. Agora tem que ver com quem que é. Entendeu? Se não é de Deus, ou não é o momento, aguarda. Mas ora mais. É bom orar mais, tá bom? Orar mesmo. Faz propósito. Senhor, vou fazer um propósito, né, durante tantos dias, né? Vou fazer jejum e também vou estar orando para saber se é do Senhor, né? Ou não a restituição. Tá bom? Glória a Deus. A Zezé falou que está com a dor na coluna. Vamos orar pela Zezé. Sua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Vamos orar pela Zezé, pela saúde dela, né? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tá aí a tua filha Zezé, Pai, com dores, Senhor, na coluna. Pai, tu sabes, ó Deus, da necessidade dela. Trabalha na vida da tua filha, Pai. Entra com a providência. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Pai. Dá vitória para ela, Pai, conforme o querer e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Fala com a tua filha na palavra, Deus, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 24, versos 4, diz assim, Zezé. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de murmúrios de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Interessante, né? Eu me fez lembrar essa palavra, às vezes é o sonho que eu tive essa noite. Essa noite eu tive um sonho assim, que chegavam uns povos estranhos, é como se fossem robôs, né? E eles estavam, tipo, dominando tudo. E aí a gente tinha que escolher negar a Deus ou, né, tinha que escolher negar a Deus. E tinha uma máquina onde você fazia, que você clicava ali e ela fazia pergunta. Falava assim, você nega o Senhor Jesus? E aí eu perguntei pro rapaz assim, eu posso? Aí eu perguntava assim, eu posso ver o que a máquina está perguntando? Aí ele falava assim, não, você não pode. Mas eu ouvia, onde a máquina perguntava para as pessoas assim, você vai negar o Senhor Jesus? Aí tinha uns homens que ele falava assim, os nossos problemas é esse tal desses crentes, né? Porque eles não querem negar Jesus. Aí eles colocavam alguma coisa, aí mostrava os homens tudo em forma de robô, e eles dominando a terra. Aí ele colocava alguma coisa na água, né? Colocava alguma coisa na água por causa dos crentes, porque ele falava assim, nosso problema é os crentes, porque os crentes querem um impedimento. Aí, para aqueles que não aceitavam negar Jesus, ganhava tipo um papelzinho. Aí eu não aceitava negar Jesus. Aí eles falavam assim, então, você não aceita negar. Então você vai ter que mudar para uma terra diferente, que não é essa terra daqui. Aí eu falei, então tá bom. Entendeu? Mas tinha um monte de robô, né?
dominando, e é como se eu tivesse que mudar para outra terra, para um outro planeta, sabe? Aí só que eu tinha que abrir mão de tudo. Falei, então tá bom. Eu acredito que seja o arrebatamento, que nós já estamos no Apocalipse, nós já estamos vivendo o Apocalipse, eu acredito que seja isso. E Deus estava mostrando isso, né? E vai chegar este momento. Eu acredito que aqueles que não negarem, né, ao Senhor, o Senhor vai recolher, vai arrebatar, né? Eu não sei, amado, assim. Não, mas eu não posso. Essas são coisas, tem coisas que a gente pode falar na live, porque se a pessoa interpreta errado, ou alguém pode fazer corte e complicar. Mas às vezes é tudo buscar a direção de Deus. Vamos orar por mais alguma pessoa, caso queira, em nome de Jesus. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não tiver mais ninguém, vou estar orando, encerrando nesta live. A palavra já foi pregada, né? Como Daniel teve ali seus adversários, Deus deu livramento para Daniel, mas os adversários estavam ali próximos. Amém, Sara. Amém. Tudo tem seu tempo. E Deus também trabalha com a gente. Hoje eu não diria que eu tive um problema, mas eu vi como um problema, né? E às vezes a gente quer as coisas do jeito da gente, no tempo da gente, tá bom? Antes eu oro sim, amado. A gente quer as coisas no tempo da gente, do jeito da gente, às vezes não é, amado. Eu vejo assim que às vezes quando Deus quer me abençoar mesmo, né? As coisas vêm, fluem com tanta facilidade, mas quando Deus ele está trabalhando de nós, amado, parece que as coisas não, sabe, não tem o que você fazer, né? Ou você questiona ou você adora. Então, para que questionar? Questionar só vai dificultar. Então, nós temos que adorar. Mesmo ninguém não acreditando na gente, não acreditando no nosso potencial, não entendendo o processo, mas tem coisas que, por exemplo, eu e você passa, que se a gente for comentar com alguém, a pessoa vai dizer que você às vezes é um vitimista, que você não é sincero, que você é isso ou aquilo, mas olha só, fica firme que a vitória vem no tempo de Deus, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Rosimeire. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar a tua filha Rosimeire diante do Senhor. Meu Deus, ela crê no Senhor. Ela crê, Pai, no poder da oração. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, visita a saúde da tua filha. Seja com ela, Pai. Renova as forças. Em nome de Jesus, ó Pai. Arranca todo e qualquer impedimento, Senhor. Abre as portas da vitória, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a tua filha, fortalece ela, Pai amado, na tua presença. Ela te conhece, Pai. Que ela venha, meu Deus, meu Pai, continuar buscando mais e mais do Senhor. Para que ela venha crescer, Pai. Crescer na graça, crescer no conhecimento. A tua palavra diz que o teu povo, meu Deus, meu Pai, perece por falta de conhecimento, Senhor. Senhor, dá conhecimento, dá sabedoria para a tua filha, Pai, para que ela possa viver e desfrutar do melhor da terra. Em nome de Jesus, fala com ela na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Miqueias, capítulo 5, versículo 8, tá? Ele diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que é. O Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a felicidade e andes humildemente com o seu Deus,
A voz do Senhor clama à cidade. É sábio temer o seu nome. Ouve a vara e quem o ordenou. Vamos ler um pouco mais. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e medida escassa que é de testável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosas? A Sara fixou um comentário, Miqueias 5:8. Isso mesmo, amada, obrigada. Amém, Zezé. Em nome de Jesus. Ontem eu estava acreditando que isso ia acontecer ontem, Zezé. Eu estava crendo que isso ia acontecer ontem, porque Deus estava falando tanto disso ontem na palavra, nos louvores. Mas se for da vontade de Deus, amém. Né? Meire, amada, conserto. O que Deus quer é conserto. Tá? Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe o que é de Deus, o que agrada, o que não agrada, o que a gente fala, o que deixa de falar, o que ouve, o que deixa de ouvir, onde vamos, onde deixamos de ir. Tudo Deus cobra, amada. Tudo Deus cobra. Se agirmos de forma que agrada ao Senhor, né? Amém. Se não, Ele cobra, tá bom? A palavra de Deus fala que os olhos de Deus Deus está em todos os lugares, é onipresente, e Ele vê tudo e todos. Tá bom, amado? Deus, Ele permite que nós venhamos orar, permite que venha interceder, até um certo ponto. Depois Ele exige posicionamento. E a gente ou se posiciona, porque às vezes Deus permite tanto problema. Mas tanto problema que a gente, oi Josineide, paz amada, ou a gente se conserta para viver aquilo que Deus chamou, ou se conserta porque às vezes não aguenta, mas não vence Deus. Nós não vence Deus. Amém? Vamos orar pela Sarinha, em nome de Jesus. E depois, né, se tiver mais alguém, digita aí oi, senão eu vou estar orando e encerrando a live, tá? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento a Sara diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dá força para a tua filha, meu Deus, meu Pai, viver conforme o querer e a vontade do Senhor, para que se cumpra todas as promessas, Pai, que o Senhor tem para a vida dela. Senhor, ajuda a tua filha, Pai, a se posicionar cada vez mais. Seja com ela, Pai, no posicionamento, na transformação de vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda a tua filha, Pai, a mudar, meu Deus, meu Pai, os paradigmas, Senhor, para que ela possa alcançar as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Fala com ela na palavra, em nome de Jesus. Deixa eu tirar a palavra aqui, não quero falar nenhum versículo sem. Olha, Sara, a palavra de Deus diz. Sara, Deus quer conserto, amada. Você é conhecedora. Tem diferença, Sara, em quem, por exemplo, assim, tem gente que prega a palavra porque já conhece, já leu, já, né, teve, né, lê e tal, gosta. Aí a pessoa nem fica no mundo, também não fica, também não atende o chamado de Deus como Deus quer, entendeu, amado? Diz assim a passagem que Deus deu, ó. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Amado, ó, Deus, Ele trata com a gente.
Deus, deixa eu ler o comentário da Zezé. Verdade, eu também estava crendo que Jesus ia me curar ontem, mas o tempo de Deus não é o meu. Amém, amém. Verdade, verdade. Tinha uma vez, Sara, o ano 2023, se não me engano. Talvez você já até tenha visto eu falar na live. Deus mostrava, assim, Deus me deu uma visão. Era umas 18 horas da tarde, assim. Já estou renunciando muita coisa pelo meu chamado. Ainda falta algumas coisas. Sim, glória a Deus. Eu acho lindo isso, sabe? A humildade. Porque, na verdade, amado, às vezes, assim, eu estou falando o que Deus mostrou, né? É lindo quando a pessoa fala assim, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de ajuda. Amados, mudar não é tão fácil. Permanecer mudado também não é tão fácil, não. Né? Permanecer mudado não é tão fácil, não. Né? Aí quando vem as provas, então, aí você vê as pessoas, às vezes, que nem servem ao Senhor direito. Parece que vive mil maravilhas. Gente que serve ao Senhor, que paga preço, passa por tantas situações que, às vezes, a pessoa... Né? E posicionamento exige muito da gente, requer muito da gente. Você pode ver que a pessoa, às vezes, a pessoa que julga a gente é pronta, né? Aí parece que nada acontece com ela. Aí a gente tá ali, né, o tempo todo na presença do Senhor, tentando viver uma vida de santidade, buscando cada vez mais, né, mais a presença de Deus, tal, mais debaixo da direção, aquela coisa toda. Aí às vezes uma palavra que a gente fala, um pensamento, um momento de ira e tal, depois a gente é cobrado por Deus. E a gente é muito cobrado por Deus. Hoje eu estava... Não é só eu, não. Eu estava vendo semana domingo uma live do Leonardo Salles e ele falou, gente, meu patrão cobra. Mas como cobra? E cobra muito. Deus cobra. Ó, eu tinha falado assim que ia fazer live aqui todos os dias, inclusive a sexta-feira, de segunda a sexta. Quando foi sexta passada, eu tinha feito a live à tarde, à noite eu não queria fazer. Eu queria ficar com meus filhos. Aí meu menino chegou e falou assim, mãe, mas você tem que fazer. Verdade, né, Asmê? Mãe, mas você tem que fazer. Eu falei, por quê, meu filho? Ele falou assim, você deu a sua palavra. Né? Ele falou assim, você deu a sua palavra. E se você não fazer, os seguidores vão achar que você está mentindo, que você não tem palavra. Amado, você acha que é o quê? É Deus cobrando. Né? Aí eu vi um testemunho do Leonardo Salles, que ele tinha dado a palavra dele, que ele ia em um determinado ambiente. Aí depois ele falou, Deus, eu não vou não. Tem tanto vaso lá, tem tanta gente boa, eu vou ficar aqui. Aí Deus falou, você tem que ir. Você deu a sua palavra. Entendeu? Então, assim, às vezes, até uma coisa que a gente fala, a gente é cobrado. Se a gente não fala, a gente também é cobrado. Se você tem, Deus mostra e você não entrega, você é cobrado. Se você fala e você não cumpre, você é cobrado. Não é, irmão, pior cobrança, é pior no sentido bom da coisa, né? Selma, saí porque meu bebê estava enjoadinho aqui, só chorando. Aí fui acalmar, dormiu agora. Tá. Estamos no momento da oração. Se quiser oração, você fala, tá bom, amada, que eu oro por você e pelo seu bebê. Se não quiser também, Deus é contigo, tá? Então, assim, Deus, ele cobra da gente nos mínimos detalhes. Mas quando Deus está cobrando muito assim, Sara, vigia. A visão que eu tive, eram as 18 horas. Aí daqui a pouco eu vi assim, eu vi uma cobra em alta velocidade. E essa cobra era toda dourada. Aí essa cobra, ela virava assim e virava em estátua de ouro. De ouro. Eu falei, eu tive uma visão assim, sabe que você tá assim e você vê... Aí eu falei, meu Deus, o que que isso significa? Aí aqui nas lives mesmo, do TikTok. Aí Deus trouxe um pastor, que inclusive ele é da Bahia. E falou assim, sabe aquela visão que eu te dei? Né? Que você não entendeu o significado? Vou te dizer o significado. Tem pessoas que você pensa que é e não é. Que brilha. Mas nem tudo que brilha é ouro. E eu vou te mostrar quem é. E aí, porque tinha uma pessoa assim que pregava, que louvava, tudo muito bonito e tal. Mas eram, como diz, datado um sepulcro caiado. Entendeu? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem chamado e é escolhido,
E a casa não pode ficar vazia, né, amado? Porque se ficar vazia, já sabe o que acontece, né? Então, há uma cobrança. A gente, ó, o escolhido, Sara, não tem escolha. Toma posicionamento, amada. Toma posicionamento. Deus quer te dar filhos, entendeu? Deus quer te dar seu lar, sua família, sua casa. E você precisa estar, sabe, com essas coisas alinhadinhas, porque você tem chamado grande, amada. E é melhor obedecer antes que estreite, porque você desaperta, irmã. Você acha que Daniel na cova dos leões, você acha que não é aperto? Você acha que Saul perseguindo a Davi não é um aperto grande? Você acha, sabe, assim, cada situação que a gente passa, né? São apertos grandes, amado. Hoje mesmo, eu estou numa fase da minha vida que irmãs, crianças não podem aparecer na telinha. Eu nunca mais vi as diretrizes, mas não é bom, né? Porque por ser de menor não é bom. Não é bom. E também, depois eu vou pôr eles para louvar. Eu acredito. Juntamente comigo pode, né? A gente não pode sozinho. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, amada. Deus é contigo. Deus é contigo. Você conhece Deus. Queria direção. Pois é, então Deus deu direção, né, amada? Tem gente, irmão, que tem assim. Tem um louvor que fala assim que a gente tem saudade do céu, né? É um hino da harpa cristã, né? Porque fala que a gente tem saudade do céu. Se a gente tem saudade do céu, nós já foi de lá. A palavra de Deus fala que nosso espírito né? Volta para Deus. Então, veio de lá. E eu vejo, às vezes, pessoas assim, querendo tanto viver, viver, viver. E às vezes eu fico pensando assim, ai, Senhor, né? Eu queria estar no céu. Sabe? Eu só não já pedi. Irmãos, eu só não já pedi para Deus me levar, porque eu tenho meus filhos para criar. Senão eu já tinha pedido, ó, faz tempo. Entendeu? Eu só não já pedi para Deus me levar. Porque eu não quero que meus filhos fiquem passando na mão de um e de outro e crescer sem pai, sem mãe, entendeu? Mas, senão eu já tinha pedido já. E já tem gente que tem tanta vontade de viver, né? Quer tanto viver. Acho até admiro, né? Mas, amém. Mas dizem que faz parte de alguns dons e do chamado, né? Quanto mais você vai buscando, mais se aproximando das coisas de Deus, mais. Olá, Laurilene, minha amada, tudo bom? Serva de Deus. Lucimari, vamos orar pela Lucimari. Lucimari é uma benção de Deus que Deus colocou no meu caminho, com uma pessoa que tem muito carinho. Eu orar pelo bebezinho dela. E às vezes a criança, o que foi, meu bem? Por quê? O que você quer? Hã? Tocar com você. Vem cá, deixa o povo te ver. Aqui uma, às vezes aqui uma. Minha bebê. Minha bebê gigante. Minha companheirinha. A Lucimari tá aí, Sara? Eu preciso calar todas as vozes. Ela não tá. Tá sim. Lucimari Dias, dormiu? Tá acordada? Deus abençoe, tá assim. Vamos orar pela Lucimari. Né? Eu também achei, Sara. A Sara, lembra da Sara, Sara? Lembra da Sara da live? Sem falar que te mostraram? Lembra não, Sara. Bem que eu falei pra você que ela não ia lembrar. Ela. Agora aqui na live eu achei, né? Que é minha carinha, meu bebezinho. Vamos orar para a Lucimara. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Ela falou que você magoou ela. A Sara falou. Às vezes ela falou que você é linda. A sua menina também tá doentinha? Tá, vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Lucimara diante do Senhor, apresento os filhos dela diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreende a seta, a retaliação, a fúria, dá inflamado do inimigo em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, sabemos, meu Deus, que às vezes, Pai, por devido, Senhor, à carência paterna também, Pai, afeta o emocional da criança, Senhor, que afeta também o físico. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja com essas crianças, repreende toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado do inimigo em nome de Jesus, todo mal que tem se levantado contra essas crianças, dentro que todo mal sai em nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, na casa da tua filha, guarda a Lucimara, renova as forças, fortalece ela na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja com as crianças dela e com ela, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amada? Em nome de Jesus Cristo, amém. Fala com a Lucimar na palavra, Pai amado, Teresa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso calar. Olha, Miqueias 5:8, tem dias que Deus dá uns mistérios, né? Ele declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a felicidade e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade. Sábio temeu o seu nome. Ouviu a vara quem ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, a medida escassa que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Para quem que eu tirei essa palavra? Também no instante, foi agora mesmo na live. Porque os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos seus pecados. Lucimar, pergunta para Deus: Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa, ou alguma coisa em mim que não te agrada? Mostra, Senhor, para mim. Tá. Mostra para mim e me dá força, né, para viver conforme o teu querer e a tua vontade. Tá bom, amado? Porque às vezes acontece, mas é preciso conserto. Amém, povo de Deus? Porque às vezes tem coisas na sua casa. Uma vez, amado, deixa eu ver, tinha uma boneca, não sei se foi da minha sobrinha que ganhou, se foi minha filha que ganhou, não sei. Mas tinha uma boneca que não estava no controle, sabe? E aquela tinha que sair de casa. Às vezes tem coisa na nossa casa, mano, que não pertence ao Deus. E tem que ser tirado. E às vezes a gente sabe e não quer tirar porque tem valor sentimental, ou tem valor financeiro. Mas se Deus mandou tirar, tira. Tá. Acho que foi. Acho que foi. É porque Deus quer conserto. Porque assim, amado, o que acontece? Quando a gente conhece a palavra, vamos supor, às vezes a pessoa já conhece a palavra, já conhece como um pouquinho de Deus, sabe, por exemplo, que não se pode imagem, né, de escultura. Aí a pessoa tem. Ou se não, a pessoa vai em rezas, vai nesses lugares, mesmo sabendo que, né? Porque a pessoa vai para rezar, vai fazer, né, todo aquele rito. E às vezes Deus não se agrada, mano. Entendeu? A gente não pode ficar cochilando em dois pensamentos. Ou é ou não é. Entendeu? E Deus não tem culpado por inocente. Não, amado. Não fique, tudo, Deus está em todo lugar, né? Vai nessa, entendeu? Deus é bom o tempo todo e Deus é misericordioso. Vai nessa, entendeu?
Irmão, Deus é bom, sim. Misericordioso, sim. É amor, sim. Mas ele é fogo consumidor. Ele dá vida, ele tira a vida. Ele trata, amados. Ele trata, tá? Tem um rei, eu acho que eu já até citei aqui recentemente na live, né? Que na época do Antigo Testamento, né? Eles consultavam o sacerdote se deveria ou não ir para a guerra. E eles foram, não sei se foi com a guerra contra os amalequitas, eu não lembro mais, contra quem. E o Senhor usou ali o profeta Samuel, onde falou assim, vai e aniquila tudo. Aí o rei Saul achou melhor não ficar com os animais gordos e poupar a vida do rei. O profeta Samuel chega e fala assim, por que você não fizesse conforme eu mandei? Ele fala, mas eu fiz, né? A gente fez, tal. Ele falou, fez não. Olha o profeta aí, por que você pegasse, né, os animais gordos e tal? Aí o próprio profeta foi lá, pegou a espada e na frente do rei. Então não fique se enganando, amado. Ah, Deus está em tudo que é lugar. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Irmãos, Deus é Deus de compromisso. Eu vou falar uma coisinha aqui pesada, mas está na Bíblia. Deus, se não me engano, Oséias, se não me engano, é o profeta Oséias. Eu tenho que usar essa palavra e trazer aqui. Deus manda ele casar com uma prostituta. Por quê? Para representar o povo de Deus, porque o povo de Deus estava traindo a Deus. Então Deus permitiu que um homem de Deus casasse com a prostituta para que as pessoas viessem ver como que era, né, a infidelidade do povo para com Deus. Porque às vezes você vai, ora pela pessoa, tal, Deus repreende a enfermidade, Deus cura e tal. Daqui a pouco a pessoa está com vínculos ou em lugares que não agrada a Deus. Deus cobra, meu marido. Deus cobra. Deus cobra. Né? Eu citei aqui na live, porque eu dei oportunidade para uma pessoa que não estava na posição, Deus me cobrou. E cobra. Então, não. Tem gente que, tem gente que fala assim, Deus é bom. Ele é, né? Realmente, mas ele é justiça. Ele é justiça. Quando alguém te convidar para ir em algum lugar ou fazer alguma coisa, pergunte para Deus, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor está na direção e eu posso ir da tua vontade? Se for, confirma. Se não for, me dá a direção também. E você precisa aprender a dizer não. Porque não é todo lugar que a gente pode ir, não. Não é todo lugar que a gente pode ir. Outro dia eu fui visitar uma colega minha, e é que eu não sou muito de sair. E ela me falou umas coisas tão pesadas que eu voltei ferida, né? Aí eu pensei, não era para mim ter ido lá. Quem é o responsável? Eu que fui. Entendeu? Então cuidado onde você está indo. Tá bom? Muito cuidado onde você está indo, quem está indo. É sério. É sério. Sabe por quê? O seu corpo não é seu. Seu corpo é de Deus. Sua vida não é sua. Sua vida é de Deus. Você não pertence a você. Você pertence a Deus. Mas eu sou do seu marido. Mas seu marido é de quem? É de Deus. Curte a live aí. Alguém comenta alguma coisa, porque parece que tá tudo travado. Tá bom? Mais alguém, amados? Que oração? Amanhã, culto presencial aqui às 15 horas. Se alguém que estiver aqui na cidade quiser vir aqui dar uns glória comigo, a partir das 15, das 15 às 17, tá bom, povo de Deus? Convide alguém. E se for da vontade de Deus, você convida alguém feio. Obrigado, Lucimar. Se for da vontade de Deus curar, Deus vai curar. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, Deus transforma. Algo vai acontecer, porque agindo Deus, quem impedirá? Né? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Pergunta para Deus, viu, Lúcia? Se tem alguma coisa na sua casa, ou deixa eu ver. Ou
às vezes, amado, para quem tem filhos, amado, a responsabilidade é maior. Sônia, tudo bom, amada? Para quem tem filho, a responsabilidade é maior, porque se você fizer algo que desagrada a Deus, você viu que as pessoas que jogaram o Daniel na cova dos leões, elas que foram jogadas depois, mas foi só elas? Não, não foi só ela, foi os filhos não foram só eles, né, que foram homens. Não foram só eles, foram os filhos deles e a esposa deles que foram jogados também na cova dos leões. Então quer dizer o quê? Que a consequência acaba vindo para os inocentes. São tantas coisas que abrem brecha para o inimigo trabalhar. É negócio esquisito, amado. Amém, povo de Deus? Vamos orar encerrando a live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso encerrar, amados? Tua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Vamos orar, encerrando, em nome de Jesus. Tá bom, povo de Deus? Orem por mim também, viu? Me ajuda aí em oração. Senhor, em nome de Jesus, eu estou nesse momento, Pai, encerrando, meu Deus, meu Pai, esta live. E eu te agradeço pela tua misericórdia. Senhor, nos dá uma boa noite de sono, sono restaurador, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, meu Deus, meu Pai, quando acordarmos amanhã, se o Senhor nos permitir, que nós sejamos melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Uma boa noite. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fui. José, foi a primeira vez aqui na live. Gostei. Amém, amada. Obrigada. Todos os dias de segunda a sexta, às 21 horas, tá bom? Volte amanhã, tá? Às 21 horas. Amanhã, 9 horas da manhã, estou no YouTube. Selma Gama lá. E aqui é Selma Gama 76. Fui. Beijo, povo de Deus, fica na paz.